Bom dia, estamos aqui mais uma vez para continuar nossos estudos, né? E aí, como é que vocês estão nesse confinamento? Estão desfrutando bastante? Estão aprendendo os cânticos, os versículos, as histórias da Bíblia? Estão guardando no coração de vocês? Pois é, hoje nós temos a história de Abraão e vamos falar sobre a obediência, né? Será que Abraão obedeceu a Deus? O que será que aconteceu com Abraão quando ele desobedeceu? Mesma coisa acontece com a gente quando a gente não obedece, né? Mas nós temos um versículo muito bonito para aprender e um cântico. E o nosso cântico de hoje diz: escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Vamos cantar? Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Escutando, pois Jesus nos fala, escutando para obedecer, passo a passo com Jesus marchando, Ele é quem vai nos defender. Temos um versículo também muito curtinho para aprender hoje, certo? E o nosso versículo diz assim: purificando as vossas almas na obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. 1 Pedro 1:22. Que versículo, veja o que ele diz aqui: purificando as nossas almas para a obediência à verdade, para o amor fraternal não fingido. O que significa isso? A gente vai purificar a nossa vida se a gente realmente obedecer à verdade, falar a verdade com os nossos irmãos. Muitas vezes a verdade dói e as pessoas não querem ouvir, não é verdade? E muitas vezes tem o problema de quando erramos, por mais que seja bem intencionado de falar a verdade para a pessoa, a gente pede perdão à pessoa, porque você falou a verdade, o outro não aceitou, ou você falou a verdade e não soube como expressar ou dizer, mas o outro levou com outras intenções. Mas o amor fraternal, ele tem que ser não fingido, ele tem que ser sincero, ele tem que ser puro. Deus quer que nós sejamos obedientes à verdade. E quando a gente é verdadeiro com Deus e verdadeiro com as pessoas, o amor um com o próximo vai ser não fingido. E a Bíblia nos ensina que nós temos que perdoar 70 vezes 7 quando erramos com alguém, quando ferimos alguém. Mas o amor a Deus, ele também tem que ser não fingido, como com os irmãos, né? Então, a nossa história de hoje está relacionada com a vida de Abraão. Abraão, muitos e muitos anos atrás, no antigo país da Babilônia, havia um povo chamado caldeus. E esse povo viviam viajando de um lugar para outro, levava seus gados, suas famílias, e era um povo muito idólatra. Esse povo, eles viviam em vilas, e numa das vilas chamada Ur, vivia uma família, um homem chamado Tera, que teve um filho. Olha, esse filho era descendente de Sem, filho de Noé. Mas eles estavam de novo já fazendo o coração de Deus triste, de novo pecando. E esse povo vivia adorando a ídolos. E hoje há tantas pessoas que ainda adoram a ídolos. Por mais que sejam bem intencionados do coração, não nos leva a Deus. E Deus estava triste com esse povo, porque essas pessoas estavam adorando a ídolos. E aí, dentro dessa família, havia um homem. Abraão cresceu nessa família, descendente de Noé, e Abraão já era um rapaz,
conheceu uma mulher, casou, formou a sua família. E aí começou a trabalhar na sua profissão. E Abraão cresceu bastante na profissão dele. Sabe, Deus tem um chamado para a nossa vida. Deus tem um chamado para você também. E é muito importante a gente saber aquilo que Deus tem para a nossa vida. Um dia, Deus falou com Abraão. Veja lá em Gênesis capítulo 12, diz assim, versículo 1. Ora, o Senhor disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela e da terra de teu pai para a terra que eu te mostrarei. Uma voz, outra voz. Eu não conheço essa voz. Eu nunca ouvi essa voz. Sim, porque ele adorava deuses estranhos, a ídolos. Ídolos não falam, imagens não falam. Então, ele vivia preso na sua tradição, como seu pai tinha ensinado, a adorar os ídolos. Mas a Bíblia em Salmos fala, Salmo 116, que os ídolos, eles têm boca, mas não falam. Têm ouvidos, mas não ouvem. Têm olhos, mas não veem. E Abraão ouviu aquela voz que ele nunca tinha ouvido. E Deus disse a Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar onde eu vou te mostrar. Claro, quem ouve a voz de Deus é uma voz tão linda que é irresistível de a gente não fazer o que Deus manda. Abraão, naquele mesmo momento, arrumou tudo que ele tinha, com todo o seu gado. Abraão era um homem rico. Foi com todo o seu gado, sua mulher, seus servos, e arrumou tudo conforme foi mandado. E ali seguiu Abraão. Ele foi fazer a vontade de Deus. Ele não sabia, a Bíblia diz que ele saiu sem saber para onde ia, mas ele obedeceu. Sem saber para onde ia. Deus não nos deixa confuso. Quando Deus manda, Ele é providência na nossa vida. Abraão viajou muito tempo e chegou na terra prometida. Quando ele viajou e chegou na terra de Canaã, Deus disse para Abraão assim, aqui será a terra para você, Abraão. Eu farei te multiplicar aqui. E aí, Abraão ouviu a voz de Deus, a Bíblia fala no versículo 8 que moveu-se dali para a montanha do lado oriental de Betel e armou a sua tenda e edificou ali um altar ao Senhor. E o Senhor chamou Abraão ali. Só que ele viu que ali na terra onde ele estava, algo estava acontecendo. Havia uma grande fome na terra de Canaã, o local onde Deus tinha chamado. Olha, ele vivia num local, terras ricas, ele era forte, poderoso, tinha tudo. E agora Deus chama para um lugar, uma terra onde o povo está passando fome. Será que Deus me chamou mesmo para esse lugar? Talvez ele pensou isso. E o que aconteceu? Ele não ficou ali. Ele disse, não pode ser aqui onde Deus me quer. Deus disse que é aqui, mas eu vou passar fome aqui? Os meus gados também? Não é possível. Vamos para o Egito. E aí ele seguiu o caminho ao Egito. Olha, ele já estava o quê? Desobedecendo a Deus. E aí ele começou a entristecer o coração de Deus, porque ele não ficou ali. Quando ele chegou no Egito, que viu toda aquela riqueza, Faraó olhou a mulher de Abraão, que era uma mulher muito atraente, muito bonita, e quis ela para ele. Aí Abraão disse, Abraão disse assim, Sarai, fala para Faraó que tu és minha irmã. Não diz que tu és minha mulher, não. Outro pecado, né? Desobedeceu, saindo da terra. Agora outro pecado, uma mentira. Sim, Deus estava feliz com Abraão desse jeito? Não, Deus estava triste. Só que veja o que aconteceu no versículo 17, quando Faraó tomou Sarai para sua mulher. Versículo 17 diz,
Feriu, pois, o Senhor a Faraó e a sua casa com grandes pragas por causa de Sarai, a mulher de Abraão. Sabe, Deus pode ferir outras pessoas por amor a você, quando alguém toca em você. A gente é tão especial para Deus que Deus não quer que ninguém toque na nossa vida. Mesmo assim, com a mentira de Abraão, Deus ainda estava protegendo a mulher de Abraão. Mesmo quando a gente sai dos caminhos do Senhor, Deus não retira a sua mão sobre nós. E o interessante é que Faraó descobriu que Abraão tinha mentido e que Sara não era a sua mulher. Quando aconteceu aquela praga toda, foi descoberto que Sarai era mulher de Abraão. E Faraó disse: vai embora daqui, eu não quero mais vocês aqui. Vocês não vão permanecer mais aqui no Egito. E o que aconteceu? Abraão teve que se retirar dali. Se retirou dali, viajou de novo, voltando para a terra onde Deus tinha dito. Teve que peregrinar de novo, para bem longe, voltar a começar tudo de novo. Sim, eles tinham que voltar para o local onde Deus o tinha chamado, mesmo com a fome. Deus, quando chama, Ele é providência na nossa vida. A gente não precisa temer, porque Deus, Ele faz coisas grandes conosco. E às vezes Deus coloca-nos em situação porque Ele está provando a nossa fé. E quando Deus prova a nossa fé, Ele está fazendo a gente aprender a confiar, a depender dEle. A chamada de Deus para a nossa vida, às vezes enfrentamos com desertos, com lutas, com problemas, mas o Deus é aquele que, quando chama, Ele providencia. Abraão voltou para aquele local. Talvez ele disse: Sarai, agora nós temos que viver totalmente na dependência de Deus. Nós não sabemos o que vai acontecer conosco. E ele voltou com todo o seu gado, tudo. Só que quando ele chegou ali, a primeira coisa que ele fez, o que será? Abraão levantou um altar para Deus. Ele levantou um altar arrependido. Certo que ele tinha desobedecido a Deus e que ele precisava consertar o seu altar com Deus. Como é que está o seu altar? Como é que está o nosso altar com Deus? Será que nós estamos fazendo realmente a vontade de Deus? Será que nós estamos obedecendo a Deus? Às vezes obedecemos a Deus nas coisas que parecem boas para a gente. Sabe, ele pecou, desobedecendo a Deus, e ainda fez outro pecado da mentira. E não confiou em Deus também. Um pecado chama outro pecado. A Bíblia diz que um abismo chama outro abismo. E muitas vezes nós somos assim. Às vezes obedecemos a Deus naquilo que é mais cômodo para a nossa vida, aquilo que é mais prático. Mas às vezes há um pecado na nossa vida que é bem difícil de obedecer. Como o nosso versículo diz, a verdade. Obedecer à verdade. Falar a verdade, não a mentira. Obedecer perdoando também as pessoas. Muitas vezes, por falar a verdade, as pessoas não querem perdoar, não querem nos escutar e às vezes nem aceitam o nosso perdão. Diz: você perdoa e depois faz de novo. Você perdoa. Sim, mas a gente é pecador, ninguém é perfeito. E a Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7, não é? Lá em Mateus capítulo 6, na oração sacerdotal de Jesus, Jesus disse assim: porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas, se não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará a vós. Então, como é que você está perdoando as pessoas que lhe feriram, que lhe machucaram? Como é que você está vendo essa pessoa? Ou será que você não quer nem mais contato porque acha que ela só faz coisas erradas? E até no meio de parentes acontece isso. Entre famílias principalmente, porque o inimigo quer destruir realmente os relacionamentos
entre famílias. E Deus quer que a gente viva bem, porque a família foi constituída por Deus. Então, quando Abraão foi consertar o seu altar, ele sabia que precisava pedir perdão a Deus pelos seus pecados. Ele já estava agora adorando ao Deus verdadeiro e não mais às imagens. Ele descobriu que esse Deus verdadeiro tinha um propósito para a vida dele. E Deus tem um propósito para a sua vida e para a minha vida. E a Bíblia diz em Isaías, capítulo 42, versículo 8, diz assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois a outra não darei, nem o meu louvor a imagens de escultura. Sim, Salmo 116 fala que se a gente adora Ele, nossas orações não vão ser respondidas a Deus. E às vezes oramos, pedimos cura, pedimos alguma coisa que precisamos, mas temos tantas imagens na nossa vida. Às vezes a imagem de escultura pode ser o seu filho, um amor mais do que a Deus, ou o seu marido mais do que a Deus, ou o carro mais do que a Deus, ou a internet mais do que a Deus, ou buscando a Deus através de imagens para receber resposta, está sendo bloqueada, porque a Bíblia diz que é abominação adorar imagens de escultura. Abraão foi criado dessa maneira. E muitas vezes a gente diz, mas eu fui criada assim, meu pai me ensinou assim, minha mãe ensinou assim. Mas qual é o mais importante? A gente abrir mão disso, do que os pais educou, porque eles pensaram que era o melhor, e você buscar dentro da palavra de Deus a verdade, o caminho certo. Sim, porque agora você é um adulto. Você agora escolhe o seu caminho. Você, criança, você um dia vai tomar a decisão de escolher o seu caminho. E você está aprendendo as coisas aqui na palavra de Deus. Então, escolha obedecer a Deus. Obedecer a Deus, fazer a vontade de Deus. Fazer aquilo que agrada a Deus. Porque quando a gente faz o que agrada a Deus, a gente sente paz no coração. A gente sente alegria e a gente sabe quando faz certo. Então, se você não tem forças para obedecer, nós podemos orar: Jesus, me ajuda. Eu quero obedecer, mas eu não consigo. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigada, porque assim como tu tiraste Abraão da sua terra para não adorar mais imagens e tu mostrar o caminho certo para ele, hoje também tu nos queres mostrar o caminho certo através da tua palavra. Abre os olhos espirituais daqueles que estão cegos, daqueles que ainda adoram imagens de escultura. Não sou eu que estou dizendo, mas é tua palavra. E muitas vezes nós estamos tão presos a tradições que fomos criados e perdemos a tua bênção. Pela obediência que Abraão fez a ti, todos do mundo chegaram a ser abençoados por ti. Porque quando nós obedecemos a ti, a bênção também são para aqueles que estão ao nosso redor. Porque Jesus, tu falaste que tu és o caminho, a verdade e a vida para o céu. Somente tu és o caminho. Tu não mostras outro caminho senão através de ti. Todas as outras pessoas foram humanas, morreram e não ressuscitaram, mas tu ressuscitaste. E tu nos ensina que temos que seguir a ti. Nos dê força. Abre os olhos daqueles que ainda não conhecem a verdade. E nos ajuda a fazer o teu querer. Ajuda cada pessoa que está ouvindo essa lição, que possa abrir mão de suas vontades, dos seus deuses, das suas verdades, que às vezes parecem certas, e conhecer a verdade única que és tu, o caminho para o céu. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Que Deus os abençoe, que essa palavra nos ensine a mostrar o caminho, o verdadeiro caminho, o único caminho que é Jesus. Um abraço para vocês, boa semana. Tchau.